Lava Jato teve início em março de 2014 e ela já conta agora com centenas de prisões. Entre esses presos temos empresários, mas também temos políticos. Nós contamos com a prisão de 13 políticos, né, no âmbito da Lava Jato, de 5 partidos. Então a gente tem 5 políticos do PT, 4 políticos do MDB, 2 políticos do PP, 1 político do PTB e 1 do Partido Solidariedade. A maioria dos casos dos políticos presos são de ex-parlamentares, ex-ministros ou dirigentes partidários que não têm foro privilegiado. Eles não tinham mais mandato eletivo enquanto as investigações eram feitas. Então, eles foram presos a partir de investigações feitas na primeira instância, presididas pelo juiz Sérgio Moro, e aí também entre esses presos a gente tem alguns casos de investigações feitas pelo Supremo Tribunal Federal, porque esses políticos tinham a prerrogativa de foro de função. Por que é importante a gente refletir qual a relevância dessas prisões, né? E, na verdade, isso para a política é importante principalmente com relação à questão do quociente eleitoral, que impacta como são contados os votos para o Legislativo e como são distribuídas as cadeiras para o Legislativo, né? Como que esse cálculo é feito? Somam-se os votos de todos os partidos e de todas as coligações, que funcionam como um grande partidão, e divide-se pelo número de votos obtidos em toda a eleição. Essa divisão vai fornecer o número de cadeiras ao final do processo. Existem grandes personagens políticos, né, desses partidos que foram citados, que são presos até o momento e que isso vai afetar essa distribuição de cadeiras, e é possível que no final desse cálculo, grandes partidos percam em número de cadeiras ao final do pleito. Alguns desses políticos presos, a gente tem alguns casos emblemáticos. Um deles é do ex-presidente Lula, que foi preso, que provavelmente vai afetar a eleição presidencial, e também em alguns outros, como o Eduardo Cunha, que deve afetar significativamente a eleição do Legislativo no Rio de Janeiro, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do Paulo Maluf, enfim, tem vários casos de políticos que a gente pode citar. 2 casos emblemáticos sobre o assunto que a gente está falando são os casos do deputado Eduardo Cunha e o caso do Paulo Maluf, né? O Cunha aqui no Rio de Janeiro, nas últimas eleições, ele foi o 3º candidato mais bem votado do estado. E é muito possível que nas próximas eleições, ele que é uma figura bastante importante para o partido dele, para o MDB, é possível que isso impacte como vai se dar esse cálculo nas próximas eleições agora em 2018. O caso de São Paulo, né, o caso do Maluf, ele chegou a ser muito bem votado e teria condições de ser eleito, mas ele teve sua candidatura impugnada pela lei da ficha limpa e não conseguiu assumir o mandato. A Lava Jato e outras investigações sobre lavagem de dinheiro, corrupção, enfim, elas vão ter um impacto com certeza no pleito de 2018, porque elas vão exigir que os partidos modifiquem a sua estratégia partidária, levando em consideração quem são os investigados, quem é réu, quem já está preso. Então, as operações elas vão ser um cálculo necessário para o pleito de 2018. Da mesma maneira que isso se aplica ao Legislativo, isso também se aplica ao Executivo, com o caso emblemático, né, do ex-presidente Lula, que está encarcerado em Curitiba. A definição de quem vai ser esse candidato do PT, principalmente considerando que o Lula, nas intenções de voto, ele é o mais bem posicionado, isso impacta também qual vai ser a estratégia dos partidos e como que eles vão se organizar, tanto em termos de campanha quanto em termos de coligações que pretendem fazer. Mais um caso muito importante, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, é a prisão do ex-governador do estado, Sérgio Cabral, também do MDB, e ele foi preso preventivamente em novembro de 2016. A acusação diz que o Cabral recebeu mais de 2 milhões de reais em propina e bens, e eles são réus nessa ação, eles ainda não foram julgados, mas o Cabral permanece preso. Então, pensando no Cabral, um candidato muito bem votado para o governo do estado, que tem uma influência também na eleição dos demais cargos no estado do Rio de Janeiro, a prisão dele vai exigir que o MDB se posicione, lance outro candidato ou faça coligações diferentes para poder manter o mesmo resultado eleitoral. Outro caso emblemático é o caso do ex-deputado federal Pedro Correia, foi deputado pelo PP, que ele esteve envolvido em vários escândalos de corrupção. Ele foi preso pelo Mensalão, ele passou a ser suspeito de envolvimento em casos de propinas na Petrobras e foi condenado a 20 anos pela Lava Jato. Com o lançamento das candidaturas, a gente vai ter muito mais clareza sobre qual foi a estratégia partidária
que os partidos colocaram em ação para poder escolherem os seus candidatos. E só ao final do pleito é que a gente vai ter a noção mais clara de qual o impacto da Lava Jato para as eleições.